Já estamos recebendo aqui Elivaldo Barbosa com as notícias da política em tempo real. Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, olha, a legislação eleitoral ela é complicada, a legislação eleitoral muda muito, tanto que eles publicam toda vez as regulamentações a cada ano eleitoral, e uma mudança pode mexer e muito com uma regra que era considerada certa e definia demais as estratégias dos partidos na hora de formar coligações para as candidaturas proporcionais. Está chegando ao fim a figura do puxador de votos, ou pelo menos daquele puxador que fazia com que pessoas sem voto chegassem a uma Câmara de Vereadores, Elivaldo Barbosa? Essa figura chegou ao fim. É importante. Qual a coligação que não quer ter um puxador de votos? Né? Continua sendo importante reunir os votos. Exatamente, reúne votos, ultrapassa a meta exigida e tal. Agora, só isso não basta. É como você falou, só isso não basta. É preciso que haja no puxador de votos também candidatos com densidade mínima. E agora isso está previsto na legislação eleitoral, porque estava solto. Era um ponto assim omisso na legislação eleitoral. Então corria o risco, por exemplo, de um determinado candidato atingir lá uma votação extraordinária, um fenômeno eleitoral. E com ele arrastar um que significante, lá, tinha votação pífia, uma diferença enorme. Como já vimos muitos casos, né? Exatamente. Então, para preservar a legitimidade do pleito, a regra foi mudada e já está valendo dentro da legislação que caracterizou a reforma administrativa, ainda limitada, mas de qualquer forma avançou em muitos pontos, por exemplo, financiamento de campanha e também nessa situação das eleições proporcionais, que são as eleições para os parlamentos. E como a eleição deste ano é a eleição para as câmaras municipais, é importante que os partidos estejam com esse preceito legal bem em dia com suas estratégias. Ou seja, não adianta só atingir o quociente eleitoral, é preciso que os candidatos também consigam pelo menos 10% dos votos válidos. E olha, Elivaldo Barbosa faz essa análise para nós, traz tudo direitinho, você que está em casa, para tentar entender melhor. Elivaldo Barbosa em tempo real. A advogada Georgia Nunes, especialista em direito eleitoral, alerta prefeitos pré-candidatos à reeleição para o calendário a partir do dia 2 de julho. A partir de 2 de julho, significa dizer 3 meses antes da eleição, marcada para o dia 2 de outubro, já entram em vigor as condutas vedadas. As principais, por exemplo, a proibição da participação de candidatos em inauguração de obras públicas, a proibição da realização de publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o pleito, a proibição de contratação e exoneração de servidores, salvo as exceções estabelecidas por lei, a proibição de transferência voluntária entre os entes federados, União para os estados, estados para os municípios. Então, essas proibições elas permanecem com os mesmos prazos das eleições anteriores, ou seja, 3 meses antes do pleito. Mas mudança mesmo para valer envolve o pleito proporcional, aquele que elege vereadores. Este ano, a legislação impõe um novo e rigoroso desafio para candidatos que disputarão mandatos nas câmaras municipais. No meio jurídico, a nova regra já recebeu o apelido de pedágio eleitoral. Para ter direito a uma cadeira, o candidato precisa ter obtido 10% do que aquela cadeira precisa para ir para o partido. Se o partido não tiver candidato que cumpra esse pedágio, que cumpra esse requisito, o partido acaba perdendo essa cadeira e essa cadeira vai para a divisão das maiores médias, como já acontecia anteriormente. Só em Teresina, cerca de 400 candidatos disputarão as 29 vagas da Câmara Municipal. E pelo quociente eleitoral estimado em 15 mil votos, o mínimo para ser diplomado, até como suplente, é de 1.500 votos. É uma medida que tende a tornar mais compreensível o número de votos atribuídos para cada candidato, a tornar mais legítimo em termos de representação. Eleito aquele que mais representa, em termos de votos, aquela população. Olha, Elivaldo, muito interessante essa reportagem. E essa projeção também. Nós temos aí 15 mil, mais ou menos, deve ser uma legenda, deve fazer 15 mil votos. Em torno de 14.500 a 15 mil, isso varia muito de acordo com... Vai variar muito, obviamente. Porque essa conta é simples, Jorge. Você pega lá a quantidade de votos válidos e divide pelo número de vagas do parlamento. Então, digamos que tenhamos aqui 429 mil votos válidos.
de um universo de 500 mil eleitores. Aí você divide por 29. Aí você tem um valor de que cada coligação ou partido deve atingir, no mínimo, para conquistar a vaga na Câmara Municipal. Muito bem. E aí, se não tiver os 10% dessa legenda? Não adianta só atingir. É preciso que os candidatos daquele partido, daquela coligação, tenham, no mínimo, 10% desse quociente eleitoral. Vale lembrar que continua sendo importante uma figura puxadora de votos, porque na hora de compor essa legenda, você continua tendo direito a um número maior de cadeiras. Exatamente. Quanto mais votos... Mas quem não tem voto, dessa vez, vai ficar de fora. É o componente, eu diria, até a doutora Georgia falou, esse pedágio é o componente majoritário numa eleição proporcional, para evitar aquela disparidade. Porque a eleição deve ser mesmo proporcional, deve representar o máximo possível a sociedade. Você não pode eleger para a Câmara Municipal, majoritariamente, os 30 mais votados. Aí não tem sentido. Tem sentido, é verdade. Olha, o Elivaldo vai continuar conosco, falar de eleições.